Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sustentalks. Eu sou Natasha Schmidt e estou hoje com Marcelo Crivano. Nós vamos falar sobre o ecossistema de startups e uma startup que está sendo muito premiada fora do Brasil, a AMA. Esse episódio ele é produzido em parceria com a Ambiences. Oi, Obrigada por Natasha. estar aqui. Oi, Natasha, obrigado pelo convite, bem legal. Que bom! Marcelo, antes da gente falar da tua startup, que enfim está ganhando prêmios no mundo e é um case muito legal de sustentabilidade ambiental e com reflexo social, quero saber de você, quem é o Marcelo e por que entrou no mundo de startups? Bah, a minha vida já passou por física, Você direito, comentou comigo que você era advogado tributarista. advogado Veja só, tributarista. tributaristas. Depois tive um tempo bem legal da minha vida que eu trabalhei como produtor, arranjador musical. E acabei há 20 anos atrás numa empresa de engenharia que tinha um contrato de operação de resíduos, um contrato pontual ali dentro de um monte de obras, e me envolvi nessa questão da limpeza pública, do saneamento urbano. Gostei, até hoje não entendo muito porquê, mas eu acho que pelo relacionamento com as pessoas, com a proximidade das pessoas, porque são contratos que exigem grande mobilização de mão de obra. E sempre fui um apaixonado por cidades também, infraestrutura, gosto de ler sobre cidades, histórias das cidades. Entender as As dinâmicas. dinâmicas, a história, como se solucionou o problema do saneamento, a ocupação do solo urbano, etc. Na época de física, eu gostava muito de uma parte da teoria do caos, e que isso implica na teoria dos enxames. Então, eu sempre fui fascinado com como as abelhas se organizam. Na época, estudei a divisão do trabalho das abelhas, das formigas, Sabe que enfim. isso é um tema constante aqui, a gente sempre em vários episódios a gente já falou, e isso é um padrão de pessoas, líderes que estão nessa frente de sustentabilidade. Eu tenho certeza que não é só sustentabilidade, mas pessoas que se tornam líderes, como a visão orgânica, holística de várias frentes acabam levando a uma determinada liderança. Então, você está me dizendo aqui, advogado tributarista, físico, foi trabalhar com Música. música, foi trabalhar com resíduos sólidos e, enfim, como assimilar todos esses pontos te levaram a uma trajetória de liderança daí por meio, né, de startup, mas originalmente com essa empresa de engenharia, e como é que você usou todos esses conhecimentos para fazer essa tua trajetória? Eu acho que nem a gente mesmo percebe como esses conhecimentos vão sendo aplicados, mas eu tenho plena consciência que ter passado anos com bandas e músicos, etc., me ajudou muito na hora de chegar e conversar com uma dona de casa ou com uma liderança de bairro, etc., ou mesmo compor minha equipe de trabalho, entendendo que cada um tem que ter uma característica, um não pode se sobrepor ao outro, um não pode ser mais alto que o outro, não pode estar fora do ritmo. Te traz uma Então, sensibilidade. uma sensibilidade. E essa questão dos enxames, de como organizar sistemas complexos, sempre me fascinou. Eu olhava para cidades e falava, nossa, tem que ter uma maneira mais lógica, mais fácil de se fazer isso, porque a operação de limpeza pública numa cidade, ela é bruta e ela é muito difícil. Você mobilizar pessoas, espalhar essas pessoas na cidade, transportar elas daqui para cá, dali para cá, para lá. E isso ficou na minha cabeça, até que em 2016 eu resolvi criar uma divisão de tecnologia que Dentro da ia, empresa de dentro da engenharia que você empresa de trabalhava, engenharia, que ia que prestava serviço para municípios, para certo? municípios, para o Estado, para empresas privadas, enfim. Serviço de coleta, varrição, Desde todas as... descontaminação de solos de fazenda até o garizinho que limpa a rua e nesse meio o que aparecer, né, que envolva limpeza. E comecei a trabalhar num aplicativo para gerenciar essas equipes remotas, que elas trabalham muitas vezes em lugares sem sinal de celular. 2016. 2016. E chamei de Olho Vivo, né? Um aplicativo que gerasse ordens de serviços geolocalizadas e nos desse ali informações por fotografias, tracking disso. Acho que na época estava o joguinho do Pokémon GO, meus filhos eram pequenos, e eu tinha que ir lá no Parque Barigui, num determinado lugar, para aparecer um monstrinho. Eu falei, pô, por que não é igual no trabalho?
Só se o engenheiro chegar lá na obra vai aparecer a ordem de serviço, a gente tem segurança que ele esteve lá, etc. Fizemos olho vivo, começamos a aplicar, deu um super ganho de gestão, e fomos aplicando da operação mais complexa até o que a gente achava, na nossa ignorância, que era a operação mais simples, que era o gari na rua. Quando nós aplicamos no gari na rua, os números foram horripilantes. O que isso quer dizer aplicar no gari na rua? Você entregava um smartphone, um celular para ele e No ele... smartphone dele, ele recebia a ordem de serviço digital, a gente digitalizava a área que ele tinha que cobrir, marcava a rota que ele tinha que fazer, e ele tinha que ir registrando o antes, o depois, em fotinhos, fazendo comentários. Se ele visse um bueiro entupido, ele fotografava o bueiro, botava uma tag, etc. E começava a interagir, né, a fazer o registro do trabalho. O objetivo era fiscalização, controle. Quando nós fizemos isso, nós percebemos que 2/3 das horas diárias deles eram inúteis. Nós percebemos que apenas 1/3 das horas eram produtivas. O que isso quer dizer, a hora inútil? O que significa? Quer dizer que ele não está limpando. Quer dizer que ele estava, por exemplo... Que ele está em transporte, daí ele chega na empresa, a rotina, né? Chega na empresa, aí tem um café da manhã obrigatório do sindicato, aí tem a reunião das equipes, aí pega os equipamentos, aí checa os equipamentos, aí sobe nos ônibus, nas vans, aí vai para o bairro que ele vai cobrir, aí desce... Ou seja, o custo do operacional, vamos dizer assim. Era ridiculamente alto e a produtividade era ridiculamente pequena, né? Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo outra experiência nas redes sociais. Resolvemos abrir no Facebook, no Instagram, um canal de comunicação com a população. Uma ideia que nos primeiros meses foi a pior coisa que a gente fez na vida. Porque você simplesmente colocou o teu telhado lá, de vidro, e dá-lhe pedra em cima. Só que pedras que não eram minhas, né? Por exemplo, o cara entrava lá e falava: tô com um vazamento de esgoto na frente da minha casa. Eu falava: ó, isso é da Sanepar, não tem nada a ver com a empresa. Mas imagina a alegria. Contaminou a imagem. Contaminou a imagem. E isso estava me irritando tanto que um dia eu falei, vamos geolocalizar todas as reclamações. E fizemos um mapa lá na empresa e marcamos pontinhos, né? E eu ficava olhando para aquele mapa todo dia, obviamente era a periferia da cidade, e comecei a perceber que eram os lugares que não tinham serviço de gari. Porque o serviço de gari, aqui em Curitiba, por exemplo, você pegar o mapa que a Cavo atende de gari, ou seja, pessoa na rua varrendo, é 15% da cidade, 10% da cidade. Os bairros mesmo não tem lá dentro deles. É um morador que tem que fazer a capina, limpar o bueiro da frente da sua casa, enfim. E aquilo me intrigou. Aí, logo em seguida, eu pedi para já localizar o endereço dos funcionários da limpeza pública da cidade. Eram 120 pessoas. E os mapas eram idênticos. O mapa de endereço dos funcionários era exatamente o mesmo mapa dos problemas que não eram atendidos. Ou seja, você tinha alguém que resolvia o problema, mas não estava localizado na base onde o problema deveria ser resolvido. Eu lembro de falar para a minha equipe, parabéns, então todo dia a gente tira 120 pessoas dos bairros que têm problema, leva para o centro da cidade, que não, eles fingem que trabalham, a gente finge que eles trabalham também, e à noite a gente devolve eles para o lugar com o bueiro entupido, com a grama alta. Então, aonde está essa motivação? Fui estudar, comecei a estudar, pesquisar, etc., e vi uma série de programas comunitários nos Estados Unidos da América que já usam uma lógica que o morador mesmo assume a liderança. Especialmente, faz a zeladoria. Faz a zeladoria. Especialmente um da cidade da Filadélfia, chama Block Captains, que existe desde o início dos anos 80, e que em cada quarteirão da Filadélfia cadastra um morador que passa a ser o responsável por isso. Tive essa ideia, resolvi pegar alguns dos garis e falar para eles: vocês não vão mais na empresa, vamos marcar uma área em volta da área de vocês e vocês vão ver. Fizemos essa experiência em Paranaguá, aqui no Tatuquara, em Maringá. E o resultado foi extraordinário,
porque nós conseguimos fazer uma produção 6 vezes maior que o Gari fazia, com um custo de 30% do custo do Gari. Isso porque você conseguiu diminuir, não sei se eliminar, mas diminuir muito a questão do teu custo operacional. E imagino que pela própria motivação desse trabalhador em estar trabalhando com o entorno dele, Nós sentimento de praticamente zeramos o pertencimento. custo operacional. A primeira semana de teste, ela foi inacreditável, né? Foi até próximo agora, porque era Páscoa também, e eu peguei o grupo que ia começar e falei para eles, sigam o aplicativo, então na segunda-feira vocês vão fazer a rota da segunda-feira, não se desviem da rota, nós estamos medindo, queremos ver o tempo, igual Fórmula 1, na terça vai... Rally, né? Daí na segunda fui lá, vi os dados de todo mundo, eles tinham feito os 3 quilômetros que eles precisavam fazer em 4 horas e meia. Coisa que eles não faziam 3 quilômetros por dia, nenhum dia que a gente mediu por mais de um ano. Aí, na terça-feira, entrei para ver, 2 deles já não tinham saído às 7h30 da manhã, tinham saído às 6h30 da manhã. Eu falei, por que os caras saíram mais cedo? E daí tinham feito em menos tempo. Na quarta, já quase todos saíram às 6 da manhã. Eu lembro que eu fiquei brabo, liguei para alguns, falei, cara, vocês vão achar que eu vou pagar adicional noturno? Vocês estão loucos. E os caras, não, rende mais o serviço, porque ainda não tem sol, o trânsito ainda não tem, a gente consegue. Aí eu falei, nossa. Na quinta eu entrei num, que era o Carlos, e ele tinha feito toda a parte da quinta e da sexta. Eu fiquei muito brabo. Liguei para ele, e cara, você não entendeu nada. Como que você fez os 2 dias em um? E ele falou para mim, Marcelo, amanhã é sexta-feira santa, eu não vou trabalhar, eu não vou deixar meus vizinhos sem a limpeza. Ou seja, você recebeu E daí foi o um soco no estômago, entendeu? Eu fui pro meu banheirinho lá na empresa, me olhei no espelho e falei, você é muito burro, né, cara? O cara sabe o que ele tem que fazer lá, não você. Ele mora lá. É a primeira vez que eu tinha visto um funcionário resolver trabalhar o dobro, sem ganhar nada, em troca, sem ninguém pedir para ele. Por quê? Por causa do vínculo. E daí isso foi evoluindo. Nós chegamos ao Tatuquara ali, 2 meses depois da 2019, a gente estava fazendo um piloto. Cheguei para a dona... esqueci o nome dela agora. E falei, como é que está sendo o seu AMA? Tal. Ela falou, nossa, ótimo. Minha venda de salgadinho aumentou 500%. Eu falei, como assim? Ela falou, eu faço salgadinho para fora. E daí, meus vizinhos nunca compravam de mim. E agora que eles veem que eu que limpo a frente das casas, faço jeito de capina, prestigiar. é um jeito de prestigiar. Todo mundo, todo final de semana, encomenda salgadinho. Ali me deu um clique, que eu falei, putz, esse cara não é mais um funcionário CLT. Aí conectei no microempreendedor individual, falei, tem um ecossistema aí, eu gero uma microeconomia nesse relacionamento com essa cidade. Antes né? de você continuar explicando, você tocou no nome da startup. Que a gente ia falar, e que bom que você já trouxe. O AMA. Agentes do Meio Ambiente. Agentes do Meio Ambiente. Essa é a startup que a gente quer trazer aqui como um case muito especial, que você está desenvolvendo, já ganhou vários prêmios, tem exposto essa startup fora, e ela já tem hoje aplicação concreta em algumas cidades. Sim. Então, do que eu estou entendendo, de como ela funciona e como ela como você operacionalizou ela, legal você contar o histórico e a tua motivação, porque sempre é assim, né? A gente tem algum bichinho que nos incomoda e você foi atrás para resolver aquilo, né? É o problema que você precisa resolver, né? Então, você tem um aplicativo, você vai explicar melhor daqui a pouco, você tem um aplicativo que as pessoas se cadastram para serem agentes do meio ambiente. Isso. Elas têm funções, vamos dizer assim, né? Ou elas criam as suas funções. Elas participam de comportamentos, de uma gincana. A entrada na rede social, ela entra se aquela região que ela mora Começa por aí. Com um programa, porque é uma rede social fechada. Certo. Você entrar hoje na rede social, dependendo de onde você mora, você não vai ver muita coisa ali. Mas pode ser que em outra cidade, onde o programa tá funcionando, aí você vai alimentar e daí vai ter um movimento ali. Então, você cria áreas digitais. Nós criamos micro-áreas digitais de 3 quilômetros de calçada, que é o que um morador consegue assumir como zeladoria num período de 1 semana, gastando 2 horas por dia de trabalho. Ou seja, é um bicão.
Se você pode ter o trabalho, você pode ter um compromisso, cuidar da sua família, tanto que mais de 60% das amas zeladoras que a gente tem são mulheres de meia idade, que estão fora do mercado, que têm que cuidar da família meio período, e daí tem um período que os filhos vão para o colégio, e ela assume ali. Em Paranaguá nós temos 36 mulheres que saem de rosinha todo dia nas ruas dos Tem seus uniforme bairros. Tem também? uniforme, algumas cidades optam por colete. Em Mas tem algum Paranaguá, meio de identificação de quem é sim, agente, quem resolve ser agente? elas são empoderadas, né? Elas Sim. são as líderes daquela Até para comunidade ter delas. identificação visual Exato. dela. Ela está fazendo um trabalho Isso. agora. E daí ela, em algumas cidades como ser letista, funcionária da prefeitura ou da empresa, em outras cidades como microempreendedora individual, ela recebe uma remuneração para executar os serviços básicos de manutenção e zeladoria naquela região de 3 quilômetros dela. Limpar o meio-fio, manter os bueiros, coisa, né? E também visitar os vizinhos e educar os vizinhos para isso, né? Os vizinhos participam, se integram com ela. São amas também ou não? Não, são amas, mas são Não amas são. caseiros, não são os Entendi. líderes, né? Cada Certo. área tem um líder, e daí um líder da comunidade, e os outros são voluntários ou apoiadores. Eles participam de uma gamificação que recebe premiações, tem campanhas, pode inclusive ser patrocinada por empresas. A gente já teve caso de empresa que patrocinou uma determinada campanha para os moradores fazerem a tarefa. Aí eles fazem as tarefas propostas pelo aplicativo e vão ganhando pontos no ranking. E daí, dependendo do que a gente quer fazer nessa região, lá em Florianópolis, a gente publica lá. Teve uma área na Vocês já favela estão em Florianópolis. lá em Florianópolis, fizemos um projeto lá em Florianópolis, que já concluiu. Agora estamos trabalhando em Paranaguá, estamos trabalhando aqui em Curitiba. Está rodando em Florianópolis? Não mais. Não mais, rodou. Então, mas quando vocês trabalharam lá, vocês mapearam Florianópolis, dividiram Foi um nessas... trabalho de emergência em áreas que nunca não estavam com serviço, precisavam ser feito, e daí nós cadastramos moradores e os moradores deram o jeito nessas suas regiões. Mas daí começa a entrar, né? Porque daí eu começo a entrar no mercado da infraestrutura em que tem concorrente, Sim. tem empresa que faz isso. Você tem uma empresa que tem os funcionários contratados para prestar aquele serviço, e você entra como um agente, uma proposta de colaboração, Então, né? um outro tipo de Eu estrutura. lembro o meu CTO, quando a gente fez os primeiros cases do AMA, ele olhou para mim e falou: "Você tem noção que você vai quebrar a tua empresa?" Ou alguém vai quebrar a tua empresa. Daí eu falei: "É melhor eu do que outro", porque, né? Então, não o Uber Eats antes que você se Kodak, né? Aquele jargãozinho que foi usado há muito tempo aí. Mas a gente está agora ampliando a atuação desse modelo. Agora nós estamos tentando envolver empresas privadas nesse modelo, porque o público é bem difícil. O processo de contratação é difícil, os interesses das empresas já estão estabelecidos, é difícil. E a gente fez alguns cases no privado, com institutos, fundações, que são os mais legais que a gente fez até hoje. Né? Em Manaus, por exemplo, a gente pegou uma comunidade de pescadores, criou uma série de tarefas lá para eles se educarem, limparem os garapés em volta da comunidade deles, e captamos dinheiro privado. À medida que eles executavam as ações, eles recebiam esse dinheiro privado pelo aplicativo. Então, você cria um grande ecossistema ali, que as pessoas têm casos de ponto de entrega voluntária de resíduos, por exemplo. Então, a pessoa se cadastra numa empresa de coleta de logística reversa, põe um ponto de coleta de óleo, coleta o óleo dos vizinhos e recebe por isso. Então, uma tentativa de uma criação de enxame mesmo para boas ações sustentáveis. O nosso lema lá é multiplicamos comportamentos sustentáveis. E esse é dentro o das objetivo. cidades, quando a gente fala de sustentabilidade nas cidades, a primeira associação é lixo, é resíduo sólido. Né? Pensa assim, como é que a pessoa consegue contribuir com sustentabilidade? Primeiro pensamento é coleta de resíduos. A primeira coisa é a pessoa entender quando que você começa a chamar algo de lixo. Por que você chama algo de lixo? É uma coisa muito ligada ao nosso comportamento, à nossa vida privada. Por isso é tão difícil você chegar. Não adianta botar um outdoor, fazer uma campanha na TV, porque você vai chegar uma hora ali, está vendo a sua Netflix, vai abrir um bombonzinho, vai pegar um papel e
nesse momento, você sabe o que fazer com isso? Isso aí que vira lixo. A definição técnica de lixo, em alguma norma ISO dessa aí, é o momento que você não sabe o que fazer com alguma coisa. Aí ele vira lixo. E ele tem um aparelho magnético ali, né, que é a lixeira. Tanto que um dos conceitos da Zero Waste International é eliminem as lixeiras. Sim. Porque a lixeira atrai. Você é um lugar que você, eu não sei o que É fazer com isso. fácil, ela desaparece. Isso. Né? Sabe que a primeira vez que eu ouvi isso num planejamento urbanístico era zero lixeira. Eu pensei, gente, lixeira. Isso, eu também. Como sou assim? de Curitiba, e Curitiba, enfim, é Como conhecida assim, como uma cara? cidade. Até quero te endereçar essa pergunta, né? Curitiba é conhecida como uma cidade sustentável, ecológica, mas principalmente muito bem educada na parte do lixo. E ter muitas lixeiras sempre foi uma característica da cidade. Muita gente vem para Curitiba e diz, nossa, não tem lixo no chão, o pessoal é muito bem educado e tal. O quanto que educação faz parte disso. Mas essa questão da lixeira é muito interessante, porque faz parte do nosso comportamento individual. O nosso parceiro desse episódio, a Ambienses, com eles, inclusive, que eu não sabia desse dado, e com eles que eu aprendi, que 45% dos resíduos nossos, né, enfim, são resíduos orgânicos, 33% é resíduo seco, né, reciclável. Isso. E o quanto que o orgânico a gente Contamina o seco. a contaminação e a nossa necessidade daí de fazer a separação, né? Daí nós em casa, porque, por exemplo, a Ambienses, ela trabalha daí na empresa, na indústria e consegue fazer a gestão dos resíduos. Mas e nós, dentro de casa? Exatamente. A Isso é um nossa problema. atenção para isso. A Ambiência é uma empresa que domina essa questão da logística reversa, tem um trabalho de excelência, atendendo clientes grandes do mundo privado, aí, Walmart, McDonald's, etc. E eu trabalho no outro lado, no público, né? E daí um dado do público, dos lixos em algumas cidades que eu presto serviço, não vou dizer, do lixo reciclável que você leva para as cooperativas. Às vezes, 70% é rejeito, não serve para nada. E você fica transportando, e daí 2, 3 dias depois tem que ir um caminhão de lixo normal para a cooperativa pegar aquele lixo que o caminhão do reciclável transportou até a cooperativa e levar para o aterro sanitário. Então, às vezes, 70% do lixo... Você perde até na logística do do assunto. lixo que reciclável Joga fora. fica viajando de caminhão, gastando óleo diesel, vai para lá, vem para cá, vai para lá e acaba num aterro sanitário. Enquanto nós não educarmos, não tem. E tem um outro fator que pouca gente fala, que é o fator econômico. Eu prestei serviço numa cidade, coleta reciclável, que quando nós começamos, coletava acho que 200 toneladas por dia de resíduo. Aí nós conversamos com a equipe e falamos, por que vocês não fazem um programa para dar o saco de lixo para as pessoas? Essa é uma pergunta que Só dá um saco de me lixo. faz. Eu vou te interromper, Entendeu? porque eu preciso te fazer. Tá. Esses dias atrás, eu até puxei uma conversa no meu perfil do Instagram, acho que foi talvez no perfil do Sustentalks, e eu falei de uma das ações que eu tenho de sustentabilidade no meu dia a dia, que é tentar eliminar sacola plástica na ida do mercado. Né? Não, eu não quero sacola plástica, Sim, tento a trabalhar ou com a bolsinha- minha bolsinha, ou uso caixa de papelão, enfim, quando é Um dos compra nossos grande. brindes preferidos, a bolsinha sustentável. Exatamente. Então, legal, foi é uma das práticas que eu adotei. A pergunta que eu mais recebi foi: tá, mas a sacolinha que eu pego no mercado eu uso para o lixinho do banheiro e tal. Então, o que adianta? Se eu substituo a sacola do mercado, eu vou lá e compro uma sacola de lixo. É que ainda a gente está com a lixeira ali dentro do negócio. Então, a gente precisa desistir da lixeira e entender que a gente precisa de residuários. Você não pode misturar o teu resíduo. O plástico tem que ficar com o plástico, o papelão tem que ficar com o papelão. Na Itália, por exemplo, há 3 anos atrás, 3 anos atrás, foi fazer uma palestra na Ecomondo, que é a maior feira de resíduos do mundo, é uma coisa absurda, de grande, 8 pavilhões, de tudo que é maquinário. Fui mostrar o que a gente estava fazendo, e daí junto com o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, ele falou, vou te mostrar o sistema Lixo Zero italiano. Né? A gente vê, segunda-feira se coleta só plástico, na terça-feira se coleta só papel, na quarta-feira, ou seja, nunca o resíduo se mistura. Uma vez por semana,
é feita uma coleta de um tipo específico de resíduo. A gente ainda não chegou lá. E o ponto é a separação do orgânico que você falou. Porque quando você separa o orgânico pela primeira vez, o resto é mais fácil. É o orgânico que contamina, é a gordura, é o que você não consegue, e que acaba tornando algo que é uma matéria-prima em algo inútil, porque você não vai poder reaproveitar. Mas voltando ao case do saquinho plástico. Quando a prefeitura deu o saco plástico para os moradores, que daí os coletores distribuíam nas casas, em 90 dias, a gente triplicou a coleta da seletiva. E daí eu fiz uma conta básica. Eu falei, tá bom, quanto uma pessoa gasta para ter 2 lixeiras em casa e ter saco de reciclável e saco de lixo? E você vai contar ali, é perto de R$ 100 por mês. O saco de lixo não é tão barato. É caríssimo. É caríssimo, né? É caríssimo um saco de lixo. Devia ser subsidiado. Se é algo que o supermercado entrega de graça, é claro que a pessoa não vai gastar para ter uma comprar. Você compra se você tem aquele lixo maior. E daí eu conversei com alguns moradores e isso é uma questão para todos. Entendeu? Fala, eu sou pensionista, sou viúva pensionista. Eu ganho R$ 1.000 por mês. Eu vou gastar R$ 30 por mês em saco de lixo. R$ 30 por mês em saco de lixo para reciclar? Não, para mim é o remédio que eu preciso tomar. Ou seja, por isso que no AMA também a gente embutiu formas de recompensas para retribuir, né, economicamente isso. Essa é a parte também que é super legal de você expor. Essa questão da retribuição econômica. Muitas vezes a gente fala de sustentabilidade, agenda de desenvolvimento sustentável, necessidade de educação. Mas existe uma necessidade urgente e mais do que isso, a nossa chavinha vira quando a gente consegue imputar valor econômico também nas nossas ações. Natural. Como é que vocês fizeram isso? Isso tem um grande conflito aí no mundo da sustentabilidade, né? Porque tem gente que acha que na hora que você oferta uma retribuição econômica... Deixa de ser sustentável. Deixa de ser... Aí vira capitalismo, selvagem, não etc. Pode, etc. Né? E daí tem a corrente e coisa. Então, eu fico navegando nessas duas. Eu acredito que o modelo de cashback na área de resíduos, eu acho que é inevitável. Você acha que isso é um pensamento elitista, que tentar separar as duas coisas? Não, eu acho que é um pensamento tributarista. O pensamento elitista que eu quero dizer de tentar desassociar a questão do ganho econômico para uma ação de sustentabilidade. Porque muitas das ações de sustentabilidade hoje que a gente vê são ações, sim, de fundo elitista, na maior parte das vezes, compostagem. Mas existe uma base, existe até uma base científica para isso. Tem tipos de engajamento que só acontecem de verdade se não houver retribuição econômica. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, um mutirão de uma praia. Tá? Se eu ofertar um cashback de R$ 5 para quem for um mutirão numa praia, uma coisa que não faz muito sentido. Né? Ele precisa vir do voluntariado, porque é isso que faz o World Cleanup Day, por exemplo. É voluntariado, não faz sentido eu dar um cashback para alguém que vai participar do World Cleanup Day. Mas em outras áreas, e especialmente resíduo sólido, logística reversa, eu sou de uma geração que a gente tinha cashback na cerveja, quando eu entrei na faculdade. Sim, a gente pegava o engradado, levava lá, a cerveja era R$ 1 mais barato, nem era real, não lembro, mas era mais barato, é um tipo de cashback. Eu acho que o que a gente precisa é criar uma rede, e a gente já tem a estrutura logística para isso, tem os mercados. Por que os mercados não são um ponto de captação de logística reversa das empresas? Não sei se você conhece a ação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, as ações civis públicas de logística reversa que eles fizeram. Conheço. Eles pegaram a receita estadual, cidade por cidade, e falaram quanto que a Ambev vendeu de garrafa PET na cidade de Dourados. Pelas notas fiscais dos mercados, tá aqui tanto. Aqui, 20% tinha que ter sido recuperado. Que é o que está acontecendo com a Europa agora, que eles estão tentando atribuir para os fabricantes, para a indústria, já colocar no preço destacado o valor da logística reversa. Exatamente. Né? Então, e daí notificou a Ambev. Está aqui, 20% dessas garrafas PET você vendeu no município de Dourados. O que você fez para recuperar? É tua responsabilidade. Aí a Ambev, não, eu comprei uma máquina e doei para a cooperativa em São Paulo. Não, a lei diz que é local. Porque o custo, o teu consumidor é local, ele precisa ver o benefício local. Então, a nova legislação de saneamento já traz o cashback dentro da questão do saneamento. E as cidades vão precisar resolver o problema do preço da taxa de lixo. Hoje é nada.
Hoje está dentro do IPTU, é um valorzinho, e daí o prefeito não aumenta, porque se aumentar, para o cara da periferia vai ser demais, mas você vai ver uma taxa de lixo do centro da cidade, é a mesma taxa de lixo, coisa. Então, isso está mal resolvido. Você vai precisar criar mecanismos que essa taxa de lixo tenha uma seletividade, uma progressividade de acordo com a participação da pessoa nas práticas sustentáveis. Ou seja, eu entreguei os plásticos nos pontos de coleta, entreguei o resíduo orgânico para compostagem, lá na fazenda urbana, fiz isso, ganhei tantos pontos, eu ganho desconto na minha taxa de lixo. Eu evitei que o resíduo vá para o aterro sanitário, eu evitei que o resíduo precise ir para uma cooperativa para ser triado para voltar. Então, e quem pode financiar isso? O mercado privado. O dinheiro já existe. E eles precisam começar a colaborar. Hoje a prefeitura faz a coleta reciclável dali, não olha para as empresas privadas criam os programas de logística reversa, não olham para as prefeituras, ninguém quer falar com o outro, e no meio do caminho fica a população misturando lixo, jogando saco, vai para lá, vem para cá. O AMA, tua startup, colide ou contribui com a camada do pessoal que faz reciclagem, das cooperativas de reciclagem? A gente contribui completamente. Eu acho que o AMA poderia ser um instrumento, inclusive a gente já fez até ano passado, fazer uma visita lá com a Associação Nacional das Cooperativas, aquela moça Aline que botou a faixa no Lula, nós, junto com o Instituto José Brasil, pegamos lideranças de cooperativa, fomos para São Francisco visitar a maior cooperativa do mundo, que é a Recology, tem mais de 100 anos, que nasceu como cooperativa, uns italianos pobres lá de Bay Area, que começaram a ir para o lixão e separar no lixão, e hoje é a maior empresa de resíduos da costa oeste americana, ainda no sistema de cooperativa, sem um dono, e que já recolhe, por exemplo, esses caminhões de resíduos compactador que a gente vê da capa. Os deles já têm 2 comportas, uma só para resíduo orgânico, que chega na empresa, vai para a usina de biogás da empresa e abastece o caminhão. O caminhão já usa biogás do lixo que recolhe, e lá eles cumprem um ciclo inteiro. Então, um dos projetos que a gente tem é levar esse software para as cooperativas, sabe, organizar os guardadores de carro Sim, por sim, área. sim. Então, a gente acha que as cooperativas podem organizar setores da cidade em que, a partir das ações do aplicativo, o resíduo já saia triado. Esse é um dos grandes objetivos do AMA na área de resíduos sólidos. Triagem na origem. Porque ganha valor. Ganha tudo. Ganha óleo diesel, ganha crédito de carbono, ganha Crédito de economia, reciclagem. ganha tempo de trabalho, ganha tudo que você imaginar. Se sair certo das casas, se o plástico sair correto, se o orgânico sair correto, a economia em escala que a gente tem é absurda. Agora, o morador só vai fazer isso se tiver uma compensação econômica. Incentivo né? financeiro. Senão eu não ia guardar o casco de cerveja lá na faculdade. Você sabe que o Rodrigo Tavares, hoje ele é gerente de resíduos em Neom, que é aquela cidade na Arábia Saudita, que está sendo construída no meio do deserto. Ele esteve aqui e ele falou com muita experiência sobre essa frente. Uma das coisas que eu não sabia que ele fez dentro da Renault, uma das coisas que eu não sabia era que até a cor do plástico, ao ser separado, você agrega valor no produto. Então você separa, sei lá, plástico azul com plástico azul. Do vidro. Porque na Alemanha faz te toda a multam diferença se você misturar a garrafa do vinho branca com a garrafa do vinho escura. Você ganha uma multa. Nesse nível Você ganha uma multa. A maior dificuldade que eu tive de explicar o AMA foi para uma universidade alemã. Uns 2 anos atrás, a gente estava no começo, tinha ganhado o primeiro prêmio da ONU, de uma universidade, acho que foi de Heidelberg, nos contactou, queria fazer uma conversa sobre resíduos, daí eu expliquei, incentivo para as pessoas fazerem. Aí o alemão me perguntava, não entendi, por que você precisa dar incentivo para a pessoa fazer o que? Não é obrigação dele? Vocês não multam? Se ele não se ele te der um lixo de orgânico com plástico dentro, com uma pilha dentro, ele não recebe uma multa? Eu falei, cara, como é que eu vou te explicar? Como é que eu começo essa história? Entendeu? Né? E eles simplesmente não entenderam. Não entenderam. 2 dores aqui, queria saber se elas existem. Em relação aos catadores que a gente estava conversando, uma das maiores dores que eu escuto diz respeito ao pagamento
serviço, enfim, do produto que eles produzem na cooperativa, que, enfim, não é adequadamente remunerado e é a razão pela qual, enfim, muitos, inclusive, apesar de trabalharem nisso, seriam uma camada importantíssima nessa frente. Como é que você vê essa situação? O pagamento, a É redução do valor? caótica, é caótica. Eu conheço bastante a realidade, especialmente no interior, em lugares que você não está todo dia aqui. Mas é um grande número de cooperativas, não tem nada de cooperativa. São empresas que têm um dono que explora mão de obra de pessoas vulneráveis, né? Existem cooperativas que são exemplares, que realmente têm o espírito cooperativismo, que fazem suas reuniões, que dividem responsabilidades, mas também há um grande número de picaretagem, grande, e há uma competição entre elas. Tem uma cidade que a gente atende que tem 3 cooperativas. Só uma delas faz reciclagem de vidro, porque tem um acordo com o cara que compra, que só compra dela, né? Quando a gente leva Aí você começa com as disfunções de quando a mercado, né? gente leva vidro para as outras, e vai porque vai no caminhão que tem os dias que você entrega para uma, para outra, as outras enterram o vidro para não dar para outra. Para não crescer a concorrente, uma Exato, concorrência de cooperativas, exato. né? E daí tem o mercado privado. Boa parte desses catadores que você vê na rua empurrando um carrinho que não tem um credenciamento, né? Táxi tem credenciamento, agora para andar na rua empurrando um negócio que afeta o trânsito não existe. Acho que isso é uma falha que deve ser um padrão mínimo disso, mas boa parte dessas pessoas elas estão sendo exploradas por um intermediário do mercado privado que paga nada por esse trabalho delas Por esse, até pelo produto que e adquire, né? depois fica com uma matéria-prima. Então, tem muita coisa para a gente andar. E a principal ideia que eu tenho a solução é local. Não adianta pensar numa fórmula que vai servir para todo o Paraná, para todo o Brasil. Não. Cada cidade é um universo. Dependendo da estrutura que está em volta daquela cidade ou daquela região, não adianta você separar isopor. Ninguém vai pegar o isopor. Você vai acabar com uma pilha de isopor ali, porque a unidade de reciclagem do isopor mais próxima fica a 1.000 quilômetros. Você não vai ter isso para fazer. Então, entender localmente, em cada ecossistema urbano desse, o que essa cidade precisa, o que é capaz. E sem a participação do privado, sem a integração do privado com o público, sem uma cooperação do público com o privado, esquece, nós não vamos. Para mim, na educação dos meus filhos, o mais difícil todo dia é o resíduo. Não tem um dia que eu não falo para eles, quem que botou isso aqui no reciclável? Não é reciclável, pilha. E são coisas que às vezes a gente acha que são recicláveis e não são. Então, aquele Isso. papel filme, aquilo não Não. é. A gente, é plástico, bota no resíduo, mas puxa, aquilo. Ontem eu vi um dos meus sonhos lá na nossa empresa. A gente fica desenvolvendo bem na frente do que está disponível no mercado. Ontem a gente fez um dos primeiros testes com inteligência artificial, em que você põe o aplicativo na frente de qualquer objeto, ele reconhece, sabe, isso aqui é uma taça de vidro, e eu pergunto, como que eu faço para isso aqui é reciclável? E ele fala, ó, isso aqui é reciclável e perto de você tem um ponto de entrega voluntária ou tem uma cooperativa que faz isso, na conversa com a inteligência artificial. A gente tem muito que evoluir, mas já isso aí Já tem essa vai estar inteligência disponível. artificial das coisas. Esse coach sustentável. A outra pergunta que eu queria te fazer, a segunda, é: dor trabalhista, já te passou pela cabeça esse risco? Certamente está mapeado, né? Sim, sem Porque dúvida. você está criando um mecanismo de remuneração de alguém por um trabalho. Você está atribuindo, ainda que a pessoa escolha, enfim, o tempo que vai trabalhar ou qualquer coisa nesse sentido, Vou te como é que falar você trabalha esse risco Vou ter que trabalhista? falar que até começar Florianópolis, que foi um projeto que a gente acabou cadastrando e trabalhando com 1.105 microempreendedores individuais na cidade inteira, ao longo de 18 meses, eu tinha muita preocupação. Muita. E todos, como advogado, todos os estudos que eu fazia, toda a redação de contrato, vamos ver os requisitos lá, subordinação, papapá. E dos 1.105 microempreendedores individuais que trabalharam nesses 18 meses com a gente não teve nenhuma reclamação. E daí você entende que assim, a pessoa está ali na casa dela.
em volta do ambiente dela. Ela se sente prestigiada, ela se sente valorizada, entendeu? Não tem nenhum chefe falando para ela, oi, você tem que sair, hoje você vai... Ela decide. Tinha gente que trabalhava no domingo, tinha gente que passava a semana inteira sem fazer nada, domingo, 8 horas da manhã, acordava, trabalhava 6, 7 horas, fazia a área inteira. Tinha gente que fazia às 5 horas da manhã, tinha gente que fazia na hora do almoço, tinha gente que fazia... Então, a liberdade para que cada um se adeque à sua realidade, ao dia. Hoje está chovendo. Você imagina um cálculo, quando está chovendo, você não tem trabalhador limpando a rua da cidade. Entendeu? Calcule aqui em Curitiba, que chove pouco, né? Isso foi uma ironia. Quanto que a gente perde de mão de obra que está mobilizada para trabalhar e não pode trabalhar porque está chovendo. Mas está sendo paga, porque o nosso sistema industrial ainda... E hoje a gente já tem a tecnologia para descentralizar isso, para pulverizar isso, né? Por que não agregar esse tipo de serviço? Eu acredito bastante nisso e estou botando minhas fichas no business. Marcelo, agora falando de ecossistema de startup. Eu tenho muito contato com diversas startups. Principal dor do startupeiro, vamos dizer assim, quando chega na fase de financiar o projeto. E um dos prêmios que você recebeu, que a AMA recebeu, foi a capacidade de você desenvolver essa startup sem ter o financiamento acoplado. Como é que você vê essa dificuldade? É mundial? Teve o problema também, aquele problema importante lá em Silicon Valley. Enfim, comenta para mim esse tema. Acho que a primeira coisa é separar as realidades, né? Certo. Tem a realidade americana, não é nem europeia, porque as startups da Europa vivem de dinheiro público, de programas, etc., de financiamento público. Multilateral, banco multilateral, tudo. E jorra dinheiro. Sim, tem um monte de torneirinha lá. Eu conheço um monte de startup europeia que não faz nada e toda hora ganha um prêmio de 30 mil euros, vai fazer um estudo de 50 mil euros, vai participar de um negócio e vive disso, né? Welfare state, a social-democracia europeia, ok. Nos Estados Unidos, que é o que a gente vê, a gente vê a série da Netflix, vê a história, os unicórnios, etc., é uma realidade... É tipo comparar o Brasil, a realidade financeira americana e brasileira é a Terra com Marte. A Terra é lá, nós somos Marte. No Brasil, o financiamento não é um problema do startupeiro, é um financiamento de todo empresário. De todos, tem toda a razão. O juro que a gente tem, a dificuldade de acesso a banco, eu tenho uma vantagem que eu desenvolvi a minha startup já como um empresário bem-sucedido, de um setor, continuo no meu setor, ou seja, eu estou melhorando o serviço que eu prestava no meu setor. Então, eu já tinha uma estrutura financeira, meus controles são muito, muito bons. Você já saiu de um grau de maturidade. Eu tenho SAP, eu tenho controles, etc. Então, eu já comecei lá na frente. Mas o pessoal que está no início, aqui no Brasil, eles sofrem demais, porque é um mercado tão volátil, o de tecnologia, você pode ter a melhor ideia do mundo e receber um financiamento para executar essa ideia que é perfeitamente correta, você fez um business plan correto. E amanhã você acorda e alguém lançou uma nova tecnologia e você não vale mais nada. Você conhece o case dos HFTs, High Frequency Trading? Não. Você tinha uma disputa 10 anos atrás para ver de investidores de bolsa de valor, para ver quem chegava com o sinal mais rápido para dar as ordens de compra ou de venda em determinadas bolsas de valores. Então, tinha uma competição de qual rede de fibra ótica chegava X segundos antes do outro, e daí isso dava um benefício. Várias empresas nos Estados Unidos investiram em você, numa rede, em construir uma rede só reta, para não ter desvio de sinal, para ganhar alguns microsegundos, etc. Quando já tinha lá bilhões de dólares investidos nisso, uma turminha do MIT inventou uma maneira de se comunicar com os computadores das bolsas de valores por radiofrequência, instalaram os escritórios de investimento a uma quadra das bolsas de valores, e a comunicação por rádio era 1,5 segundos mais rápida que a comunicação por coisa.
e os caras começaram a manipular mercado, invadir, ou seja, estava Você- tudo certo no plano de negócios lá da coisa, mas apareceu uma o risco tecnologia nova. tecnológico vem. Aí eu vi isso agora no South by Southwest. Eu tive ano passado lá, nós ganhamos o primeiro brasileiro da história indicado no maior festival De inovação. de inovação do planeta, né? O festival de Austin, no Texas, que já lançou, todo mundo que a gente conhece tecnologia passou por lá. Eu não esperava. Fui Quem te lá. indicou? Como é que foi A isso? Cris Alessi. Um dia eu fui fazer uma apresentação no Vale do Pinhão, e daí eu estava me preparando ali Ecossistema de para inovação fazer. aqui de Aqui de Curitiba. Curitiba. Daí a Cris Alessi me pegou, estávamos esperando começar o evento, ela falou: por que você não se inscreve no South by Southwest? Eu falei: para, Cris. Para, é demais para mim. Imagina se os gringos vão querer. Ela falou: mas olha aqui o chamamento do festival. Tinha Aí eu conexão. li: queremos soluções sustentáveis. Eu falei: nossa, sou eu. Ela falou: eu tinha ido fazer uma palestra na Smart City Expo Barcelona e estava terminando a minha apresentação no Airbnb lá, que eu ia fazer na terça, era um domingo à noite. Terminei a apresentação em inglês, linda. Eu falei: nossa, tem aqui o South by Southwest. Tem no computador, eu vi, o prazo é hoje. Meia-noite. Falei: não, meia-noite no Texas. Pô, vamos fazer, eu estava com a minha equipe, vamos fazer o cadastro. Então, com a apresentação em inglês, mandamos. Aí fomos convidados, primeiro brasileiro da história, nunca esperei ganhar. O processo de preparação do festival é com a Universidade do Texas, são 3 meses de preparação. A gente recebe coaches, começa a gravar o pitch, manda para eles Para mandam. não chegar lá também e fazer qualquer coisa, né? Porque a Natasha, atenção é muito. um super trampo. Você Entendeu? paga para trabalhar. O primeiro vídeo que eu fiz, eu mandei para os caras em janeiro, a apresentação em março. O cara, um coach me devolveu e falou: seu inglês está muito ruim, precisa melhorar. Ninguém vai te entender, porque tem muita atenção lá, né? Muito Teve foco. outro que eu fiz assim: no Brasil a gente faz isso, em Florianópolis estamos fazendo isso. O cara, ao vivo, falou para mim assim: estou interessado no que você está fazendo no Brasil, cara. Quero saber o que você vai fazer aqui nos Estados Unidos. Qual que é o teu plano? E outra coisa que para nós, culturalmente, eles querem que você ponha a grana. O cara: cadê o slide do dinheiro? Qual que é o teu lucro? Quanto? Eu falo: não, tem que botar. Quanto que você ganha Tem que por mostrar a mês? viabilidade do negócio. Então, daí eu passei esses 3 meses, foi ótimo. Chegamos lá. Ano passado eu não vi a competição. São 45, são 70 startups, 45 principais, daí tem os substitutos. Eu só vi a minha apresentação, fiquei no quarto do hotel ensaiando, mudei de um dia para o outro, reduzi para ficar no tempo. Quanto tempo de apresentação? 3 minutos. Minha nossa, um pitch curtíssimo. Curtíssimo, que você não tem controle da apresentação de nada. Você fala e alguém passa o slide para você. Então, você tem que estar afinado com a dupla. Aí, esse ano eu fui para assistir, né? Aí, assisti todos. Primeiro, não acreditei que eu ganhei ano passado, porque o nível é muito bom. Mas, de um ano para o outro, a AI dominou de um jeito que, hoje em dia, não tinha nenhuma startup sem AI, em todas as categorias. Você falar que você não usa AI é a mesma coisa que você falar: não, lá na minha empresa a gente não tem energia elétrica. Eu trabalho com forno. É uma tecnologia de propósito geral que está aí e está acessível. E se você não usar, se você desenvolver uma patente, se vire para colocar em algum canto inteligência artificial, porque isso vai ser demandado. Se você quer porque na startup você tem 2 meios para se financiar, vamos dizer assim, ou você vai buscar debt mesmo, né? Você vai buscar financiamento. Voltando para a tua pergunta, né, da questão do financiamento. Ou você vai buscar o equity, ou você vai buscar teu parceiro. Então, você vê, o venture capital, né, que é o cara da aventura, vamos dizer assim. Eu não achei aqui no Brasil. Pelo menos todo mundo que chegou no AMA ou quer me emprestar dinheiro, tá? Ou quer comprar uma participação que, se não der certo, eu preciso pagar, recomprar de volta. Ou seja, o risco daquilo, apostei em você e perdi tudo, e agora? Não tem. Lá fora, isso já tem outra característica. Mas ano passado, no dia da minha apresentação, foi a quebra do Silicon Valley Bank. Lembro, antes da minha apresentação, eu sentadinho ali, os jurados do South by Southwest todos são de Venture Capitals, é um festival julgado pelo mercado, né? Então, eles têm o cadastro de vários Venture Capital, eles que julgam as apresentações. Daí o presidente dos jurados lá, antes da minha apresentação, falou: tá todo mundo tenso. Eu acho que é legal explicar o que foi essa quebra. É o maior banco do Vale do Silício de startups, o banco que tinha as maiores contas de startups, que era um banco conhecido
por ser usado pelos venture capitals para alavancar suas startups, quebrou, foi a falência. No dia da nossa apresentação para investidores, ou seja, eu ganhei o maior prêmio do mundo no pior dia do mundo. Mas você não tinha financiamento. Eu não tinha nada, né? Mas daí ele falou, nós estamos tenso, a competição do pitch vai acabar hoje e todo mundo vai correndo para o aeroporto pegar, porque segunda de manhã a gente precisa estar vendo quem está exposto, quem quebrou, quem não quebrou. No final das contas, nem foi uma quebradeira tão grande, porque havia seguros, a intervenção do governo americano foi correta, foi antes, mas o mercado todo mudou. Eu vi gente muito pessimista lá. A taxa de juros americana nunca teve tão alta, né? Falei com presidentes de fundo lá que falaram, 80% das startups que nós temos investidas vão quebrar, porque a tecnologia mudou. E não é que vai quebrar pela questão do sistema financeiro, vai quebrar pelo próprio movimento. Porque mudou a tecnologia, porque chegou alguém com um carro mais bacana, que gasta menos gasolina e simplesmente assim. Você estava certo, você pensou certo, você fez tudo certo, mas alguém pensou melhor que você e inventou uma coisa difícil, nova. né, você pensar nisso. Eu faço bastante matriz de risco. Eu trabalho com infraestrutura grande, né, estamos falando. Nossa, agora tudo é matriz de risco, né? Não tem nada E sem matriz de aí risco. são projetos de longo prazo, né? Projetos de 20, 30 anos de investimento, CAPEX altíssimo. Sim. E como é que você trabalha? Questão de matriz de risco e evolução tecnológica, né? É bastante interessante, isso sempre está... E quando você fala de startup, que é inovação, é o centro, o risco é maior ainda. É maior ainda. Isso repercute na Você questão de viu uma financiamento. coisa, a gente está começando a popularizar o reconhecimento facial, né? O South by Southwest é conhecido por estar 10 anos à frente do que está acontecendo no mercado. Lá todo mundo só fala em reconhecimento emocional. Entendeu? Você chega num colégio, E a você- AI reconhece você, fala, oi, Natasha, bom dia. Se fala com você, então, como é que está gostando do tempo hoje? E nisso ela já falou, a Natasha está tensa, tem um risco, está com a respiração ofegante, está em condição de estresse. Puf, bloqueia a Natasha, não vai entrar no colégio. Né? Para funcionário conversa com o aplicativo, que é um orientador para o funcionário ficar melhor. No fundo, ele está fazendo um scanner psicológico do funcionário e classifica ali, esse cara está com alto nível de estresse, precisa de descanso, o risco de acidente dele é alto. Então, tem coisas que vêm por aí. Muito bem, mas então, assim, considerando que a gente precisa de inovação para a agenda de desenvolvimento sustentável, como é que a gente casa todas essas dores, enfim, dores e delícias, né? Porque é ótimo a gente falar em evolução tecnológica, evolução, inovação, mas como é que a gente faz isso? Eu acho que aqui no Brasil, a principal vacina que você pode ter contra essa dificuldade é você trabalhar num problema bem concreto, que você vá conseguir aplicá-lo rapidamente. Algo muito pensamento, muito ideológico é uma palavra errada, mas algo que seja muito ideal, mas que vai depender de muito tempo de desenvolvimento para esse conceito. Eu acho que aqui no Brasil é muito difícil você trabalhar. O AMA ele foi sendo desenvolvido ao contrário, né? A partir da constatação de que o Gari trabalha mal, a gente foi vendo o que a gente podia fazer para melhorar, e daí o Gari foi para a casa dele, e daí os vizinhos se integraram, e daí virou uma rede social, mas sempre existia um problema concreto que tem uma remuneração que eu posso cobrar, então eu não sofri com essa necessidade de... Mas se eu fosse um cara que, por exemplo, está trabalhando com uma aplicação de AI, que vai demorar para você conseguir, eu ficaria muitíssimo preocupado, porque o dinheiro que está à disposição é caríssimo. É caríssimo. As soluções são novas, mas os problemas vão continuar como eles existem. Então, está falando de reciclagem e, enfim, pontos de coleta. Então, por exemplo, a nossa parceira Ambiences tem 7.000 pontos de coleta no Brasil. Isso. Ponto de coleta é algo que vai continuar existindo. Para sempre. Para sempre, porque a gente vai continuar produzindo lixo. Eu acho que eles vão se multiplicar. Na hora que você entender o sistema do lixo zero, o que era uma coleta vira 5, 6. Porque daí ela é uma coleta específica para aquilo outro. Que não é uma coleta de lixo, passa a ser uma Não coleta é de materiais. de material, de matéria-prima.
entendeu? É uma coleta de matéria-prima, então é diferente. Daí vai ter um transporte específico, né? Mas tem tanta coisa para mudar. Eu tinha uma prefeitura que tenho ainda caminhões de lixo para coleta seletiva, né? Aí eu queria modernizar e gerar um serviço que meu concorrente não tinha. Comprei um monte de furgão elétrico da BYD, da BID. Isso há 4 anos atrás, 3 anos atrás. E propus para a prefeitura, quero trocar um caminhão grande desses por 2 furgões elétricos. Com equipe menor, furgãozinho elétrico, vai pegando o lixo de casa em casa, fiz a conta da logística, a gente ia ter Parava de pé. uma capacidade de coleta maior do que dos caminhões, porque a velocidade era maior, atendia as áreas menores, etc. Um procurador respondeu dizendo que a licitação tinha sido para contratar caminhão com óleo diesel e não podia substituir por veículo elétrico. E o veículo elétrico, um furgão era 2 caminhões naquele valor financeiro, mas não teve como botar na cabeça do jurídico que aquilo ali era um serviço de uma qualidade muito superior e que, portanto, eu podia prestar. Falou, não, Tribunal de Contas, não sei, a licitação era para Que daí é quando o diesel. sistema começa a ficar Eu falei para ele, incomum. então, se eu catasse com carroça e eu chegasse com um caminhão aqui para você e falasse, vamos substituir, você ia falar, não, tem que ser com carroça, porque a gente... Então, inovar, mudar, você precisa mudar tantas cabeças. É o jurídico, é o gestor, é a pessoa na casa dela, que é um problema cultural. E por isso que ele é lento, e por isso que as startups têm o problema do financiamento, porque tudo é tempo, né? Tempo e financeiro. Se você levar 2, 3 anos para botar a tua ideia, começar a faturar, você está Já morto. acabou. Nossa, um juro aí de 15% ao ano, tá? Imagina, 50%, você der mais 50%. Você já nasce devendo Você já nasce horrores. devendo, né? Mas a inovação, a imaginação de quem quer fazer sempre é mais forte. É a natureza, entendeu? Você acha que não tem condição, não vai dar certo, alguém vai aparecer com um negócio que vai pegar. Então, esse é um processo natural. Eu acho esses ecossistemas de inovação acho que ajudam muito, porque pegam jovens que estão aí, não têm, começam a receber uma orientação, né? Você vê, se não fosse a Cris Alessi, eu nunca teria E é uma mandado a minha palavrinha, você nunca inscrição. mais vai esquecer desse dia, né? É aquela palavra de Nunca. incentivo, Eu não vou, você nunca mais eu não vou esquece. esquecer dela, também não vou esquecer do Eduardo Bequim, da Invest Paraná, que no dia que viu, lá em 2019, quando eu tinha o MVP, chamou a Cris Alessi e falou, você precisa conhecer isso. Né? E daí ela olhou para mim e falou, você tem um PowerPoint, uma explicação? Eu falei, não, só tenho o app. Ela falou, não posso conversar com quem não tem uma apresentação. Daí eu fui para o escritório e falei, Vou nossa, preciso fazer. pensar em marketing, nunca pensei na minha vida. Né? E isso que legal. eu já era um sênior. Então, imagina um jovem que está fazendo isso, que não tem a experiência que eu já tinha. Né? Então, é legal lembrar disso e ver como pessoas que... E daí eu não estou falando de dinheiro. Às vezes... Você está falando da palavra de incentivo, um a pessoa que te assoprãozinho fez ali, acreditar. vai, entendeu? Isso. Pessoa, olha para lá, você está olhando para cá, olha para cá, né? Que foi o Salto by Saltas para nós foi algo inacreditável. Esse ano eu cheguei lá, entrei na área da competição do pitch, todo mundo me conhecia, todo mundo veio falar comigo. Né? Veio um dos jurados, vice-presidente de um banco texano lá, falou, Marcelo, eu lembro de você, adorei, como é que está indo? E daí vai falar com investimento, os caras falam, quando que você vem para cá? Ninguém vai pegar um dinheiro em dólar, mandar para o Brasil, transformar em real, contratar um advogado. Ele quer que você bote a tecnologia lá para gerar um impacto local lá. Não tem como. Que é uma das dificuldades que eu vejo também. Quero colocar isso aqui até como pensamento nosso para fechar a nossa conversa, tá? A gente sempre fala de sustentabilidade como o impacto é global. Mas em relação a financiamento, sempre vejo isso. Puxa, o financiamento tem que ser para o impacto local. Claro. Mas a gente está falando de um problema global. Poxa, se eu tenho um problema de uma floresta enorme, que nós temos a maior floresta mundial, que o impacto do desmatamento dela traz uma consequência mundial, por que esse financiamento não vem para cá? Agora eu vou te responder como físico. Você precisa separar aí o que é causa e o que é efeito. Perfeito. O efeito é global. A causa é local. Sempre a causa é local.
Pouco antes aqui eu estava te mostrando o que nós fizemos na Amazônia ali, né? É uma comunidade de pescadores ali num deságue do Rio Negro. Eles são organizadíssimos, têm consciência, fazem a sua separação, mas eles estão perto de um bairro rico que, quando chove, todo o lixo jogado nas ruas do bairro rico cai no igarapé que deságua onde eles moram, entendeu? Esse é um problema muito localizado, que só quem consegue resolver são eles que moram lá. Se a prefeitura tiver que resolver esse problema deles, o custo é absurdo, tem que desmatar uma área para a máquina chegar de acesso lá no ponto do descarto. Então, eu sempre separo causa e efeito. Acho que quando a gente fala, o problema é global, nós estamos falando do efeito. A Certo. consequência é global. Mas é impossível de resolver sem projeto local. Se você não criar programas que entendam cada situação naquela localidade, você não vai conseguir. Você vai gastar dinheiro, vai torrar dinheiro, vai fazer campanha de educação ambiental e não vai fazer sentido nenhum para o cara que mora lá em Recife, algo que a gente faz sentido aqui em Curitiba, por Mas o exemplo. dinheiro pode vir de ajudar a financiar a solução local, Nós pode ajudar, estamos né? com um projeto de internacionalizar o AMA, tá? Que basicamente a gente cria as condições para que pequenos coletivos ou ONGs que queiram fazer ações locais de mitigação ou ambiental ou de climática consigam captar dinheiro de doadores internacionais e que daí eles mostrando o resultado a partir dessa tecnologia que a gente tem de registro, de tracking, de double check das coisas, sejam financiados por fundos externos diretamente. Nós estamos... Eu estudei bastante blockchain, fiz um curso no MIT de blockchain e gosto como essa tecnologia vai nos permitir descentralizar várias coisas. A gente ainda trabalha com um modelo de intermediários, né? Então, um fundo da Dinamarca quer aplicar no meio ambiente no Brasil. Tem que achar o cara no Tem que meio, achar qual alguém que vai operacionaliza. pegar 100 milhões de euros e vai distribuir esses 100 milhões de euros para 10 milhões para um, que vai pegar e vai distribuir para outro, Que é que a vai nossa questão do contratar Fundo alguém. Amazônia aqui, Fundo Isso. Clima, etc. Recebe de vários, Fundo enfim. Vale. Fundo. Vale do Rio Ah, Doce. eu coloco, mas daí depois você distribui. Mas tem uma questão de Isso. governança também envolvida daí, né? Isso, mas com o AMA a gente consegue resolver esse problema da governança, porque a gente consegue ter ferramentas de controle de que essa atividade está sendo feita, de que o cara plantou aquela árvore, ele segue aquela árvore na rede social, aquela árvore Pelo ganha um QR blockchain. Code, você fica ali, você acompanha, tem como botar uma inteligência artificial que vai mostrar que aquela árvore está crescendo e etc. Então, nesse processo, um dos grandes objetivos que a gente tem é criar essa capacidade de pegar grandes fundos de financiamento e fazer microinvestimentos ambientais. Todo mundo fala em microcrédito, case da Índia. O cara empresta $5 para... Beleza, o que é diferente para o mundo ambiental? Às vezes, um morador de beira de rio ali precisa de uma doação de R$100, que é $20, para resolver um problema numa nascente num rio que vai acabar tendo um efeito global lá na frente. Então, se essa lógica pudesse ser construída, dessa canalização direta, eu acho que o sistema vai dar uma encorpada, tá? Para isso tem a questão do crédito carbono, o cashback, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda, mas eu acredito nesse caminho, na descentralização, nesse meu enxame de pessoas tentando resolver os problemas locais. Marcelo, dava pra gente ficar mais umas 2, 3 horas aqui conversando Fácil. sobre muita coisa fácil. Uma mensagem final para deixar aqui dentro dessa agenda de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável para o pessoal que está nos ouvindo. Mensagem da minha participação do South by South, de tudo que eu vi de novo de tecnologia. Quanto mais inteligência artificial, mais pessoal. E imaginação ainda é mais importante que inteligência. Como dizia o Einstein, na minha época do curso de física, quem tiver imaginação, quem saber fazer as perguntas certas, tá feito no mundo que vem por aí. Ou seja, não larguem dos livros, né? Porque o Não. livro é uma das poucas linguagem. tecnologias em que você aprende e você precisa Inteligência artificial é imaginar. linguagem. Ou você domina... Ele é um grande analista sintático.
né? Um grande professor de línguas. Se você fala errado, se você constrói a tua sentença errada, você não consegue o, desenhar a re- o solução. resultado não vem, né? Muito E bom. é isso aí. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Obrigada pela sua valeu. participação e obrigada a você que nos assistiu até agora.